A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus. Neste estudo bíblico ilustrado, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Abraão e entenderemos a importância de sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. Bom, mas quem foi Abraão? Abraão foi filho de Terá e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Gênesis 11:31. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração ao deus da lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia, utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando a Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Temendo por sua vida, ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Gênesis 12:13. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Por isso houve até mesmo contenda entre seus servos, porque a terra ali não comportava os dois habitando juntos. Ló e Abraão então se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas, chamada Manre Hebrom, ao sul. A história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então de Abraão, Agar concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21:13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. É através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. Abraão, Isaque e o sacrifício. Isaque foi o filho da promessa que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, ao contrário.
A Bíblia diz que Abrão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Os outros filhos de Abraão e sua morte. Abraão tomou outra mulher para si chamada Quetura, talvez após a morte de Sara. Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e sua Gênesis 25:2. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes.